Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber do Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Sintonizem aí na Bíblia de vocês o versículo de número 35. Joga aí, Gui. Todo mundo comigo aí, João capítulo 6, versículo 35. Uma leitura muito extensa que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Final. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque a gente vai caminhar. E a gente vai caminhar com muito afinco por esses textos aí. Ravel foi para longe, Ravel? Esperava você mais perto aqui. Pessoal, hoje a gente dá abertura num tempo importante para nós, um tempo valioso para a gente nesse mês de dezembro, em que nós vamos, coloca para nós aí, Gui, em que nós vamos meditar acerca das definições que Jesus deu para si mesmo. No Antigo Testamento até o Novo Testamento ecoa, Rafael, ecoa uma declaração em eco, dita por Deus, que naquele tempo poderia não fazer muito sentido, mas que Jesus Cristo, trazendo a revelação plena de quem o Pai é, e levando isso em consideração, já que em Hebreus, capítulo de número 1, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é muito superior a Moisés. Jesus é muito superior aos anjos. Jesus é muito superior ao sacerdote, ao sumo sacerdote, aos anjos e ao sacerdote. E quando ele diz isso, ele diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, o escritor João, ele diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o seu Filho unigênito, que veio do seio do Pai, o revelou e o fez conhecido. Esse eco do Antigo Testamento, de um homem, pastor de ovelhas, sujo, caminhando pelo monte, todo suado, e que em busca de uma ovelha, num monte chamado Horebe, enxerga uma árvore pegando fogo. E essa árvore não se consumia. E dessa árvore veio uma voz até o seu coração e diz: tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. E a palavra de Deus dita a este homem chamado Moisés é: Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito, porque eu escutei o clamor deles, e este clamor fez com que eu se lembrasse da minha aliança. E Moisés pergunta o nome, para que pudesse dizer ao povo em nome de quem ele estava lá para os libertar, quem ele estava a representar. E a única coisa que Deus diz é: diga que o eu sou te enviou. Esse eco permaneceu por gerações. Por gerações. O que Deus revelou no Antigo Testamento é o como do eu sou, e não necessariamente o que eu sou. O como do eu sou, Will. O eu sou como aquele que abre o mar vermelho para o povo passar. O como do eu sou como aquele que derruba as fortalezas de Jericó para o povo se apossar da terra que ele prometeu dar. O como do eu sou como aquele que coloca uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo do frio do deserto, e como aquele que coloca uma coluna de nuvem durante o dia para guardar o povo e abrigá-lo do calor do sol. Este eu sou ecoa por gerações. E o como estava bem estabelecido, porque Deus agia como eu sou, mas o que parecia
uma incógnita, uma interrogação que permanecia em gerações. Mas em Belém nasce uma estrela, não qualquer estrela, não brilha qualquer estrela no horizonte, não é daquelas que ora você vê no céu, ora você não vê, é a estrela da manhã. Raia o sol, mas não é o sol comum que se esconde num determinado período, é o sol da justiça que nunca para de brilhar. Raia uma luz, e aqueles que estavam na treva agora podem contemplá-lo, e aqueles que andavam na escuridão agora podem ser iluminados por estes raios tão fortes de luz. Era a luz do mundo que ilumina todos os homens. Agora, o como do eu sou parece que ganha novos esclarecimentos, porque aquele que é a expressão exata do ser de Deus, e que em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, está escrito que Ele é a imagem do Deus invisível, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que tudo que Deus é, habita em Jesus Cristo. Este Jesus, essa estrela da manhã, este sol da justiça, essa luz do mundo raia. E agora, o eu sou diz o que é. E hoje a gente começa com eu sou o pão da vida. Não mais somente o como, não mais somente suas ações, suas manifestações temporárias, como era no Antigo Testamento, porque o Espírito de Deus vinha, o profeta operava, falava e o Espírito de Deus ia. O Espírito de Deus não permanecia. Eram manifestações isoladas do Espírito de Deus no Antigo Testamento, mas agora a luz do mundo raiou para trazer luz para o homem de forma permanente. E agora ele não vai habitar mais fora do homem para se manifestar ao homem, Denê. Ele vai habitar dentro do homem. A manifestação agora tomou proporções maiores. Por isso que no Antigo Testamento, Raik, o mandamento que era escrito na pedra, agora é escrito no coração. Essa é a nova aliança e Jesus veio inaugurá-la. Jesus veio abrir os portões da eternidade para que a gente pudesse perceber de forma plena o plano de salvação de Deus se cumprindo. E eu queria começar a refletir com vocês, antes que a gente entrasse no Eu Sou o Pão da Vida, eu queria conversar com vocês rapidinho sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Para que a gente tivesse uma introdução interessante, porque a declaração de Jesus em João 6,35, ela está inteiramente ligada com o fato da multiplicação dos pães e peixes. O que acontece é que Jesus agora está na Galileia, e uma multidão está o ouvindo, e ele sobe até o monte para ensinar os seus discípulos, e de repente, ele vê a multidão faminta, e a tarde já vai chegando, e não tem mais lugares, e vai ficando cada vez mais difícil encontrar soluções para conseguir alimentar todo aquele povo. Ele chama para perto de si Filipe. Por que Filipe? Porque Filipe era daquela região, junto com Pedro e junto com André, pescadores. A região de Betsaida, o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, era o mar onde eles pescavam. Jesus chama para perto de si Filipe e diz a ele: Filipe, onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Filipe era da cidade, então era mais ou menos assim: Filipe, você conhece essa cidade aqui, onde é que poderemos encontrar alimento para comprar, para este povo poder comer? André toma a frente, também da cidade, e diz: Senhor, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão. 200 denários correspondia a 8 meses de trabalho de um trabalhador comum da época. O que André está dizendo é que é impossível. Nós não temos recursos para alimentar essa multidão. Mas a questão é, por que Jesus está perguntando a Filipe? Por que Jesus está questionando a Filipe? O próprio João diz que Jesus não está questionando porque ele não sabia o que fazer, mas ele fez isso para colocá-lo à prova. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é: por que Jesus nos faz pergunta quando ele já tem respostas?
Vocês já pararam para pensar nisso? A questão é que a forma de Jesus liderar é uma forma diferente daquilo que nós chamamos de autoritarismo. E eu queria colocar duas coisas diante de nós aqui, uma forma de liderar oligárquica e uma forma de liderar aristocrática. Uma forma de liderar aristocrática é aquela forma em que eu penso no todo, em que eu penso no outro, em que eu penso no conjunto. E uma forma de liderar oligárquica é uma forma egoísta, é uma forma arrogante, e Jesus está longe dessa forma de liderar. Por que Jesus pergunta para Filipe o que fazer? Porque Jesus, Cavoli, desenvolve, desafia e apoia. Jesus não olha para nós aqui como pessoas meio que ligadas a Ele com um cordão de anzol invisível em que Ele movimenta desta e desta maneira, e a gente vai e volta sem saber, sem entender, sem perceber, sem considerar, sem discernir. O desejo de Jesus é que a gente participe ativamente do plano dEle, é que a gente se envolva de forma completa e plena com a vontade dEle, é que a gente esteja de uma maneira ativa e não somente passiva com as vontades e com as obras dEle. E só há uma maneira de Jesus nos desenvolver, nos colocando à prova. Quando Jesus nos coloca à prova, Ele nos restringe de bênçãos secundárias e prepara para nós bênçãos primárias. Porque você iria participar da mesma maneira da multiplicação dos pães e peixes, mas você agora está participando da multiplicação dos pães e peixes porque não mais de forma passiva, mas porque Ele te colocou no meio da roda, Ele te colocou no meio do milagre, Ele te colocou no meio da transformação, Ele te colocou no meio da ação dEle. Não tem a ver com alguém que está externo a Jesus, ao que Jesus está fazendo. Ele está ativamente com Jesus no que Jesus está fazendo. O que eu quero dizer é que Jesus deseja realizar tudo o que Ele deseja realizar na tua família, mas você não pode participar disso de forma passiva. Jesus quer você de forma ativa. Jesus quer você de forma presente. Jesus quer você de forma profunda. Jesus quer você de forma inteira. Jesus não quer simplesmente multiplicar pães e peixes a fim de nos satisfazer. Jesus quer que a gente esteja envolvido na obra dEle, no desejo dEle, no afã dEle. E André entra na conversa e diz: Senhor, tem aqui um rapaz com um cesto, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O pão de cevada não era o pão de trigo da época, pessoal. O pão de cevada era o pão das famílias mais pobres. Era o pão mais simples. Era algo meio que redondo, como se fosse um tareco. Nem sei se todos aqui conhecem. Não é? Pois é. E os peixinhos eram 2 peixinhos mesmo. Mas havia facilmente mais de 15.000 pessoas para serem alimentadas. Porque a Bíblia só fala dos homens. Ela só contabiliza os homens. O que são 5 pães de cevada e 2 peixinhos? O que Jesus está querendo e feliz, apesar de a resposta de André é: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para toda essa multidão? Apesar disso, Jesus olha e diz: era isso que eu queria. Vocês chegaram no lugar onde eu queria que vocês chegassem. Vocês chegaram lá. Porque o mínimo de vocês, se for tudo o que vocês têm, é tudo o que eu preciso para fazer o extraordinário. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa parte. E o fato é que Jesus não espera de nós o muito, Jesus só espera de nós o tudo. Não importa se é pouco, meu querido, importa que seja o teu tudo. O que Jesus não vai aceitar é um coração partido, é uma vida não íntegra, é uma ausência de inteireza de coração, é o pensamento que coxia entre 2 mundos.
E Tiago vem nos alertar no capítulo 4 e dizer: não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Jesus só estava preocupado que chegasse para ele tudo que eles tinham, Cleverton. Não importa, Cleverton, se fosse pouco, meu irmão. Não importa se o pão era o mais simples, se era o pão dos pobres. Não importa se o peixinho era o menor. Era tudo que aquele rapazinho trazia. Para Jesus é o suficiente. Jesus manda a multidão se assentar, separadas por quantidades, e começa a distribuir, depois de dar graças. Jesus me ensina algo poderoso aqui. Porque antes da gente querer milagres, transformações, sinais, prodígios, primeiro, organize-se. Olha que coisa perfeita Jesus está fazendo aqui. Ordem. Ordem. Vocês lembram da criação? Jesus tinha um luminar, 2 luminares. Jesus tinha um dia para ser iluminado e uma noite. Ele estabelece de forma ordenada, Raik. Cada um no seu lugar, cada um para iluminar um determinado período de tempo, cada um para governar um período do dia. Vocês percebem a forma como Deus trabalha de maneira ordenada? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um gato que atacou uma mulher. Um terror o vídeo. Um terror. Do nada. Cuidado, viu, Uni? Do nada. A mulher estava na sala dela, só que, irmão, a sala da mulher era uma coisa absurda. Teia de aranha era o mínimo que tinha. Estava tudo bagunçado, tudo virado para o ar. Talvez ela estivesse em reforma, não sei. E do nada, o gato atacou os pés da mulher. E fez uma loucura. Ela ficou desesperada, jogou o ventilador em cima do gato e nada parava o gato. Os comentários, o pessoal disseram assim: nem o gato aguentou a bagunça. Jesus não está interessado em fazer milagres em cima de bagunças. Jesus não derramou fogo do céu lá no Monte Carmelo antes do altar ser reconstruído e organizado. As 12 pedras foram colocadas, Magno, para simbolizar as 12 tribos de Israel. A lenha foi colocada, o cordeiro foi colocado, tudo foi preparado de forma cuidadosa. Quando vocês lerem os livros dos reis de Israel, vocês vão perceber a tremenda preocupação com a organização do templo na vida de Davi. Davi, antes de morrer, passa todas as instruções para Salomão e diz: Salomão, vai ser feito assim, assim, assim. Cada um vai ser supervisor dessa classe. Asaf vai ser chefe desses e desses instrumentos. De uma forma extremamente organizada. Jesus começa a entregar esse negócio para o povo aí. Não, organiza o povo. Separa o povo em determinadas quantidades. E começa a distribuir. E de repente toda a multidão estava saciada. Mas não saciada somente a sua necessidade. Não era só o que eles precisavam. Era o que eles queriam. A Bíblia diz: se alimentaram tanto quanto queriam, o quanto eles desejavam. Porque depois que Jesus estabeleceu a ordem no meio da multidão, o milagre foi uma consequência de maneira abundante. E a multidão se alimenta, todo mundo fica feliz, e agora entusiasmados, vamos fazer esse homem rei. Por que rei? Estava próximo à Páscoa de Jerusalém. Na cabeça do judeu, quando eles lembravam de Páscoa, eles lembravam de quê? Da libertação do povo do Egito. Porque foi quando um cordeiro foi morto, o sangue foi passado na porta para simbolizar o sangue do cordeiro, e eles comemoraram a passagem, o êxodo, a saída do Egito. Então estava perto da Páscoa. O cara já fez milagres, já fez sinais, já fez prodígios. Aí eles falaram assim: não, esse é o profeta que haveria de vir. Mas o interesse deles era fazer Jesus rei, para que Jesus liderasse eles na batalha da libertação de Israel contra Roma. Então eles olham para Jesus com todo o entusiasmo depois do milagre: queremos fazê-lo rei.
Jesus não é seduzido por essas coisas, Jesus é fantástico. Jesus tem uma multidão na frente dele, querendo fazê-lo rei, e ele simplesmente sai fora. Não, eu não estou interessado nisso. Por que Jesus não estava interessado nisso? Porque o reino de Jesus não era deste mundo. Uma palavra que eu quero deixar para a sua vida nesse lugar aqui, e eu quero que você lembre disso. Não seja movido por necessidade, e nem por entusiasmo, seja movido por propósito. O dia que você entender que você precisa ser movido por propósito, você vai perceber que muita coisa na sua vida, muita coisa que anda, para. Anda, retrocede. Para, volta. Não vai e não vem. É porque você está tentando caminhar contra um propósito. No caminho de Damasco, Saulo caiu do cavalo e a primeira coisa que Deus falou para ele é: por que você luta tanto contra as minhas forças? Por que você tenta viver aquilo que você acha que é para você viver e não se entrega ao meu propósito? Jesus tinha firme no coração dele, Giovanni, o propósito dele. Jesus não ia pegar uma lança e lançar no coração do imperador e dizer: agora eu sou o rei desse lugar aqui. Jesus ia entregar o seu coração para receber a lança do pecado e dizer: agora eu sou o rei da igreja. O reino de Jesus, os propósitos de Jesus, a beleza de Jesus, a glória de Jesus, não tem nada a ver com esse mundo. As coisas de Jesus, elas estão assim, ó, de cabeça para baixo. Porque para Jesus é aquele que está servindo que é o maior. Para Jesus é aquele que está desconfortável, que realmente está confortável. Para Jesus é aquele que está humilhado, que realmente está exaltado. Para Jesus é aquele que é humilde, que realmente é o glorioso, é o esplendor. Para Jesus é aquele que é pequeno, que é o maior. A visão de Jesus, ela é oposta. É por isso que nós muitas vezes nos confundimos e nos escandalizamos. Porque Jesus realmente é um escândalo. E a multidão, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, ela vai se escandalizar com ele. E começar a ir embora. Mas o propósito de Jesus não é angariar multidões. Não é fazer com que todos gostem dele. Quer ver? Olha aí para o versículo 25. Está com a Bíblia aberta? Diz assim: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegasses aqui? Jesus falou assim: a verdade, vou falar a verdade para vocês, vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão, e não porque vocês viram os sinais. Opa, peraí, eles não viram os sinais? Eles viram os sinais, eles só não entenderam os sinais. A palavra viram aqui, ela tem um significado muito maior do que somente ver com os olhos. Ela tem um significado de percepção, ela tem um significado de discernimento, ela tem um significado de entendimento. Então o que Jesus está querendo dizer para a multidão é o seguinte: vocês não estão me procurando porque eu fugi de vocês, porque vocês queriam me fazer rei, porque vocês compreenderam o milagre. Não. Vocês estão me procurando porque vocês comeram do pão. A palavra comer aqui, Gleiser, é consumir. Falar o que dessa geração? Não se parece com a gente? Em que a gente vem, consome e volta. Vem, consome e volta. Aí Jesus falou assim: vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Sabe o que eu amo em Jesus? Ele não está nem um pouco preocupado com a nossa satisfação. Isso é maravilhoso. Porque geralmente a nossa satisfação está nos levando pelo caminho completamente avesso ao que Deus quer que a gente vai. Geralmente. Então Jesus não está preocupado com o nosso conforto. Jesus não está preocupado com o nosso consolo. Em alguns casos não. Ele está muito mais preocupado que o nosso coração esteja na direção certa do que a gente esteja satisfeito. Então Jesus olha para a multidão e fala assim: vocês não compreenderam o sinal que eu fiz.
vocês só estão satisfeitos porque consumiram do pão. Agora vem para cá. Vamos um pouquinho mais para frente. Lá para o 27, Jesus fala assim, olha. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. O Pai, nele, colocou o seu selo de aprovação. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui, a diferença entre sinal e milagre. Milagre é um prodígio que acontece. É algo sobrenatural que foi manifestado. Um sinal é mais do que um milagre. Um sinal é um milagre que aponta para algo muito maior. Então, por que Jesus usou a palavra sinal e não usou a palavra milagre? Por causa disso. Porque Jesus estava tentando dizer para a multidão, vocês não compreenderam que quando eu dei para vocês de comer pão, eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão da vida. Só que qual o nosso problema? A gente interpreta o milagre como um fim e não como um meio. Por que Jesus transformou a água em vinho? Não era simplesmente para devolver a alegria para o casamento. Era para anunciar que a nova aliança traz um vinho que é muito melhor do que o vinho que qualquer um pode oferecer. O milagre é só um milagre. Um sinal aponta para algo maior. O que Jesus queria que a multidão entendesse é que a multidão não estivesse ligada ao milagre em si, mas àquele que opera o milagre. Porque o sustento do milagre não é o fim. O sustento do milagre foi só um meio que Jesus utilizou para entregar para eles, Isaac, a mensagem de que Ele é o pão. E por que sobraram cestos cheios de pães? E por que sobraram 12 cestos cheios de pães? Quando isso acontece, Jesus está anunciando que a minha igreja, os 12 discípulos, são o transbordo da minha glória no mundo. Por isso ele diz em Mateus 5, 13, 14, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas em João 8, 12, ele diz que ele é a luz do mundo. Por que ele diz que ele e nós somos a mesma coisa? Porque nós somos o transbordo dele na terra. Jesus é como um jarro que Deus encheu da sua plenitude, e quando ele estava na terra, ele estava transbordando Deus para todos os lados em que ele estava. E os 12 discípulos, eles são o transbordo de Jesus, de Deus, do Pai, na terra. O que Jesus está dizendo é, eu vou, mas aqui eu estou deixando 12 cestos cheios de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de toda a minha obra, de todo o entendimento que eu tenho do Pai. Por quê? Porque eu desejo que a obra continue. Entendem agora porque Jesus não está interessado em que a gente participe do milagre de forma passiva. Jesus está operando o milagre ali, e eu estou aqui. Jesus quer que você esteja exatamente onde Ele está. Esses dias o Magno chegou aqui com uma camiseta escrita envolva-se. Aquela palavra ficou no meu coração. Envolva-se. Vou usar uma outra palavra aqui. Amalgamar. Unir. Entrelaçar. Tornar-se um só. É esse o desejo de Jesus. É por isso que em João 17 ele diz, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um contigo, e eles sejam um em nós. É o tempo todo Jesus trazendo para uma unidade com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Então a multidão falou, o que precisamos fazer? 28. O que precisamos fazer para as obras que Deus requer? Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que vocês creiam que Ele enviou, que vocês creiam em quem Ele enviou. Aí a multidão falou assim, que sinal milagroso o Senhor vai mostrar para que vejamos e creiamos em Ti, que farás? Jesus tinha que ter muita paciência.
Jesus tinha que ter muita paciência, meu irmão. Ele acabou de alimentar uma multidão de 15 a 20 mil pessoas. E o povo, que sinal milagroso o Senhor vai me dar? Vamos tomar muito cuidado para que a gente não seja como a multidão? Para que a gente não seja questionador e que a gente chegue diante de Deus como se Deus estivesse sentado, pronto a suprir as nossas necessidades, e achar que pelo fato de que a Bíblia diz que Ele faz isso, Ele é obrigado a fazer isso por mim na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando a gente não entende que Jesus é o Messias vindo de Deus e que Ele é o transbordo do amor de Deus na terra, a gente acha que de alguma maneira Ele tem que corresponder às nossas expectativas. Lembra de João Batista na prisão? Quando João Batista estava na prisão, ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus: és tu mesmo o Messias que havia de vir, ou devemos esperar outro? Tipo assim, peraí, eu preparei o caminho para o Senhor, eu batizei gente pra cacete, o reino de Deus avançou demais, eu estou aqui preso, o Senhor está realizando sua obra, o Senhor não vai nem me visitar? Theodore Austin Spark, ele escreveu um livreto chamado Não se escandalize com o Senhor. E o que isso significa? Não achem, não encontrem em Jesus uma pedra de tropeço. Ou seja, não fiquem depositando expectativas irreais sobre Cristo, porque quando Ele não as cumprir, você vai achar que Ele é infiel, ou você vai achar que Ele deixou de ser Deus. Jesus não tem que me dar milagre nenhum. Jesus não tem que oferecer sinal nenhum para mim. Aí Jesus vira para a multidão, fala assim, olha, no 32, eu digo para vocês a verdade, não foi Moisés que deu pão do céu para vocês, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, dá-nos sempre deste pão. Jesus está querendo corrigir o entendimento da multidão. Vou falar uma coisa para vocês aqui, fantástico. Jesus não está interessado em entusiasmo sem entendimento. Não é esse o interesse de Jesus. A nossa geração é mestre com isso. A nossa geração apaga as luzes, a nossa geração solta fumaça, a nossa geração liga os refletores, a nossa geração liga os painéis. Meu irmão, tudo isso favorece as nossas emoções. Tudo isso favorece. É errado de forma alguma. Não há como dizer que é. Não tem nada a ver com isso. A questão é, quando isso não está aliado a uma fé verdadeiramente sólida em Deus, isso tudo é pó. Não adianta nós apagarmos as luzes, não adianta nós termos fundos musicais, não adianta nós enchermos de canções worship, não adianta nós enchermos de fundos, de solos de guitarra, de baixo, tremendamente, aquele ambiente, aquela atmosfera que favorece, se tudo isso é entusiasmo sem conhecimento. Porque o que te segura quando você estiver passando por alguma adversidade, o que te segura quando você estiver passando por alguma tribulação, é conhecer de verdade o Deus da Bíblia. Lembram de Romanos capítulo 10? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eles eram zelosos, mas sem entendimento. Jesus está falando com a multidão, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Não foi Moisés que deu pão para vocês no deserto. Foi eu. Era eu que estava caindo do céu para poder dar vida para vocês, para poder dar sustento. E outra coisa que eu quero ensinar para vocês aqui. 2 dedos de teologia. Tipo e antítipo. Tipo é uma figura do Antigo Testamento que aponta para algo maior. E antítipo é o cumprimento dessa figura. Exemplos, Tiago. Adão é um tipo de Cristo.
Cristo é o antítipo de Adão. Adão é o primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão que faz tudo diferente para restaurar o que Adão colocou por terra. Moisés é um tipo de Cristo, porque da mesma forma como Moisés está libertando o povo do Egito, Cristo está libertando a igreja do mundo e a levando para o céu. Então Cristo é o antítipo de Moisés. O pão que caiu dos céus é um tipo. Jesus é o verdadeiro pão vivo que desce dos céus. A gente precisa olhar para as Escrituras. A gente precisa conhecer as Escrituras. Não adianta a gente se entusiasmar somente. O nosso entusiasmo também precisa ser carregado de entendimento. A questão é que o entendimento, na maior parte das vezes, ele vai ser conquistado no secreto. E nós somos o tempo todo, amantes das multidões. As conferências, os eventos, as festas, tudo isso é maravilhoso. Só que a gente não pode depositar fundamento nisso. Isso não fundamenta ninguém. O que fundamenta é conhecer a Deus. Então Jesus declarou, 35, eu sou o pão da vida. E a gente agora caminha para o final e eu quero refletir com vocês na última porção desse texto, a partir do versículo de número 52. Então, por favor, vem comigo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem oferecer a sua carne para comermos? Perceberam agora que eles escandalizaram com Jesus? Porque Jesus é um escândalo. Jesus é loucura. Simples assim. Não tem problema você dizer que sou louco. Está tudo bem, faz sentido para você. Faz todo sentido. Acreditar que a libertação, acreditar que tomar a vitória na guerra, dando a vida, pode fazer sentido para quem? Faria muito mais sentido se Jesus se montasse num cavalo branco, quando a multidão queria fazê-lo rei, se ele se vestisse de uma túnica de rei, se ele colocasse uma coroa de rei, se ele colocasse uma espada na bainha, uma lança nas mãos, uma armadura, e liderasse o povo em direção à batalha. Por que João faz questão de falar que eram 5.000 homens? Porque João está falando da força de batalha, meu irmão. João está falando do poderio bélico. João está falando da capacidade de lutar. Eram muitos homens que poderiam ser liderados por Jesus na batalha, mas não era exatamente isso que Jesus queria. Não era por aí que o Pai tinha mandado. Não era essa a vontade de Deus. E então agora eles estão escandalizados com Jesus, e no 53, Jesus vira para eles e fala assim: digo para vocês a verdade, vocês, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebido. Os caras já estavam loucos uma hora dessa. Maluco, desesperado. Os judeus já estavam virando, não, esse cara está falando de canibalismo aqui. É porque eles não estavam sintonizados espiritualmente com Jesus. Não era sobre um instrumento material, não era sobre uma alimentação física que Jesus estava falando. Jesus estava falando de tomar Ele mesmo como entendimento de quem Ele é, e se alimentar disso com a sua alma. Só que Jesus, percebe que Jesus não fala assim, não é bem isso que eu estou querendo dizer. Por que isso? Porque Jesus nunca se preocupou em ter multidões. Percebe que Jesus explicava as parábolas para os discípulos, mas não explicava as parábolas para todo mundo, não. Os discípulos chegavam e falavam assim: Jesus, explica para nós aquela parábola lá. Aí Jesus explicava, mas para as multidões não. Porque Jesus tem os seus. Jesus tem os seus.
E Jesus continua no 55, e agora no 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta de mim viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está falando assim: o pão que vocês estão dizendo para mim, que Moisés deu para vocês, é um pão que perece. Não é um pão perene, não é um pão eterno. Eu sou o pão vivo, eterno, que desceu dos céus. E quem se alimenta de mim, nunca mais terá fome. E agora, a gente finaliza refletindo um pouco sobre o fato de que quando as multidões começaram a perceber que o discurso estava ficando duro demais, eles começaram a ir embora. E Jesus de repente chama os seus discípulos e diz: não, cada um vai por um lado aqui, por favor, cada um vai por um lado e segura a multidão. Foi assim que aconteceu? Mateus, por favor, Pedro, por ali, ó, aqueles 50 ali estão indo embora. Vocês vão querer ir também, não? Irmão, tesouro. Jesus é tesouro. O maior tesouro. Os meninos do louvor podem vir. Eu queria que você, nesse momento, refletisse um pouco. Cada um de nós, eu, você, juntos. Eu queria te convidar para olhar para a forma como você tem entendido Jesus. Essa série, ela vem para nós num momento oportuno. Por quê? Porque nesse período de dezembro, a compreensão de Jesus, ela fica turva. Porque é um monte de vozes ao mesmo tempo tentando definir Jesus. Olha que perigo a gente corre de procurar saber quem é o Ravel, se não com ele mesmo. Que perigo a gente corre, Cavoli, de ir atrás de saber a definição de alguém que não por esta mesma pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Óbvio. Procure saber quem é Jesus da boca dele. Chega para ele e fala: Senhor, eu quero te conhecer. E eu sei que só do Senhor pode vir as palavras de vida eterna. E eu sei que só a sua definição de si mesmo é fidedigna o bastante para que eu possa crer nela. E então a partir disso eu passo a caminhar. Perceba que quando Pedro foi responder a Jesus, depois de Jesus perguntar assim: vocês não vão também não? Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só tu multiplica pão para a multidão comer? Foi isso que Pedro falou? O que Pedro falou, Raíque? Tu és o pão do céu, para onde iremos nós? Se só tu tens, não tem a ver com o pão que Jesus multiplica, meu irmão, tem a ver com o que Jesus destila da sua boca, palavra. Por isso eu disse para vocês, quantos aqui estão ansiosos para a palavra? Porque, irmão, se você não estiver ansioso para a palavra, eu te convido a procurar o hospital de Deus. Procure o hospital de Deus hoje mesmo. Os técnicos de enfermagem estão por aqui mesmo. A UTI é o gabinete? A UTI. Mas de forma descontraída, deixa eu te convidar a fazer uma reflexão. E eu queria que você pensasse assim: quando eu penso em Jesus, o meu foco está no pão que Jesus multiplica ou o meu foco está na palavra que Jesus destila?
O meu foco está nos sinais que Jesus opera, ou o meu foco está no entendimento de quem é que está operando o milagre? Jesus não quer operar milagres com a sua vida toda caída. Jesus quer transformar a sua vida, e isso será o milagre. Que milagre maior terá senão a transformação do nosso ser? Que milagre maior terá senão aquele que é violento deixar de ser violento? Que milagre maior terá senão aquele que é egoísta deixar de ser egoísta? Que milagre maior terá senão aquele pai que é arrogante deixar de ser arrogante? Que milagre maior terá senão aquela mulher que é fofoqueira, que é briguenta dentro de casa, deixar de ser fofoqueira e briguenta dentro de casa e trazer paz para sua casa, para o seu lar? Que milagre maior tem do que esse? O nosso problema é que o nosso foco está nas coisas, sendo que o óbvio, sendo que o básico, a gente se perde. A gente se perde. Vocês percebem? O povo conhece a história todinha e estava se perdendo no básico. Que sinais o Senhor nos dá? Moisés nos deu pão. O jumento, acabei de dar pão para vocês também. Só que a preocupação de Jesus não era essa. Era Jesus falando assim, para não dizer outra coisa, vocês são tão ingênuos, para não dizer outra coisa, tão ingênuos, que vocês não conseguem perceber que eu estou aqui para revelar o quê. Vocês conheceram muito o como, eu estou aqui para revelar o quê. O eco do Antigo Testamento agora está clareado por Jesus, porque o eco que dizia eu sou, agora Jesus completa a frase, o pão da vida. O eco que dizia eu sou, agora Jesus completa a frase, a luz do mundo. O eco que dizia eu sou, Jesus completa a frase e diz a porta das ovelhas, o bom pastor. Jesus é absolutamente tudo. Eu queria que você refletisse, parasse para orar nesse momento, enquanto os meninos cantam.